Olá, meu nome é Leandro e hoje quero conversar com você sobre algumas configurações que podemos realizar ao utilizarmos a ferramenta Texto. Existem ações muito interessantes que não podemos deixar passar desapercebido no CorelDRAW. Então fique comigo até o final do vídeo, porque eu creio que você vai aprender coisas que talvez nunca tenha visto. Já peço que se inscreva nesse canal e deixe seu like. Então vamos começar. Através da tecla de atalho F8, podemos dar um clique na área de trabalho e começar a digitar os textos. As primeiras configurações podem ser feitas nas barras de propriedade da ferramenta Texto e também na paleta de cores. Vamos dar os exemplos. Na barra de propriedades, podemos escolher a tipografia e o tamanho da fonte. Podemos escolher se será sublinhado ou não, e cada fonte vai nos dar uma opção específica, se irá ser itálico ou em negrito. No caso, a fonte que estamos usando só nos fornece a opção de sublinhado. Também podemos escolher o alinhamento desse texto. Dando um clique com o botão esquerdo do mouse, podemos centralizar ela para a esquerda, no centro, direita, justificativa total ou forçar justificação. Mais à frente, temos também a função de propriedades do texto. Ao clicar sobre este botão, vai abrir essa janela à direita da sua tela. E aqui podemos realizar mais ajustes, escolher o tamanho da fonte, o tipo da fonte, a cor desejada e o espaçamento entre uma frase, uma linha e a outra linha, como você pode visualizar. Por enquanto, irei fechar essa janela, porque existe uma função ao editar textos que é muito relevante. Essa janela aqui é fundamental e eu vou mostrar mais adiante, então fique comigo para pegar todas as dicas. Temos também editar texto. Vai abrir essa janela e através dela conseguimos fazer também todos os ajustes necessários, como o tamanho da fonte e da mesma forma, negrito, itálico, sublinhado e a justificativa dela, se será para a direita, esquerda, no centro. E também no botão opções temos selecionar tudo, ou seja, selecionamos todos o texto para executar a edição. Mudar maiúscula ou minúscula. Ao vir com a seta do mouse e clicar com o botão esquerdo, eu posso escolher a configuração desejada. Se eu quero que toda essa seleção fique em maiúscula, basta dar um clique, apertar no botão OK e automaticamente ficou tudo em maiúsculo. Voltando lá naquela mesma janela, se eu selecionar tudo e vier em opções, também posso escolher outras funcionalidades, como primeira letra de cada palavra em maiúscula. Darei um OK e se deu a configuração escolhida. Ainda na janela editar texto, temos, por exemplo, substituir texto. Vou dar um clique e vamos localizar o texto que queremos substituir, a palavra que queremos substituir no texto. Então, localizar. Vamos dizer que quero substituir a palavra iniciantes. Quero substituir iniciantes por principiantes. Basta eu vir e apertar no botão substituir tudo. Sim, OK. Posso fechar essa janela e conclusão, substituímos a palavra iniciantes por principiantes. Essa configuração ela é muito importante quando o texto é grande. Ao invés de ficar procurando no texto e selecionando diretamente aqui para substituir a palavra, basta vir na janela que eu apresentei para você e escolher a opção substituir texto e proceder como eu expliquei anteriormente. Ainda no botão opções, temos outras funcionalidades
que você pode brincar aí na sua casa tranquilo. As mais importantes são essas que eu acabei de demonstrar para você. Podemos executar outras configurações através do botão texto que fica na barra de menu do CorelDRAW. Se viermos no botão texto e dar um clique, vai abrir essa janela com várias opções de configurações. Iremos abordar as mais importantes que podemos usar no dia a dia. Da mesma forma, se eu clicar em propriedades do texto, vai abrir essa janela. Novamente, dar um clique no botão texto, na barra de menus, vai abrir essa função. Veremos essa função que é muito importante, eu vou te mostrar agora. Dê um clique sobre ela, automaticamente vai abrir essa janela à direita da sua tela. E para que serve essa opção Fonte Playground? Quando estamos realizando um projeto no Corel, normalmente ficamos indecisos sobre qual tipo de fonte iremos escolher. Daí fazemos da seguinte forma: executamos várias cópias, como acabei de fazer, e daí muitas vezes as pessoas fazem assim: vem aqui, escolhe uma fonte, da mesma forma escolhe outra para avaliar se ficou bom, e assim por diante. No entanto, você concorda que isso acaba poluindo demais a área de trabalho e pode até ser uma bagunça, ficar uma bagunça. Para que isso não aconteça, por isso que existe a ferramenta Fonte Playground, ou seja, abriu a janela, eu posso em cada aba digitar o texto desejado. Posso adicionar mais amostras. Daí o que acontece? Por exemplo, eu venho aqui nessa primeira amostra, dou 2 cliques sobre ela com o botão esquerdo do mouse e digito o termo desejado. No caso, automaticamente já está escrito CorelDRAW LCI, porque o texto está selecionado aqui. Daí basta eu vir no seletor e ir escolhendo as fontes que eu desejo. Dou um clique, vai abrir essa aba. Por exemplo, vou escolher esse texto nesta amostra. Vou selecionar a outra amostra e escolher o texto desejado. Vamos supor que é esse aqui. E assim por diante. É para isso que serve o Fonte Playground. É uma biblioteca onde eu posso fazer pré-visualizações e mesmo assim manter a minha área de trabalho limpo. Vamos supor que eu escolhi essa fonte aqui, eu quero utilizar ela. Eu decidi que para o meu projeto ela vai ser a ideal. Então basta dar um clique sobre ela com o botão esquerdo do mouse e arrastá-la até a área de trabalho. E pronto, é para isso que serve Fonte Playground, essa funcionalidade muito bacana no CorelDRAW. Vou fechar a janela e vamos continuar aqui com a nossa abordagem. Voltando ao botão texto na barra de menus, também podemos editar o texto como foi feito outrora, aonde eu te mostrei aqui na barra de propriedades. Também podemos executar essa ação, inserir caractere. Vai abrir essa janela à direita da nossa tela e aqui teremos os caracteres que uma determinada fonte, a família de uma fonte nos apresenta. No nosso caso, aqui está o nome da fonte. Podemos copiar e colar aqui. Daí vamos ter todos os caracteres que essa fonte, essa família nos oferece. Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar este caractere aqui, onde você está vendo a seta do mouse. Então basta vir aqui no texto, dar 2 cliques sobre ele para ativar a edição e vir no caractere desejado e dar 2 cliques sobre ele. Automaticamente foi criado o caractere no meu texto, aonde eu selecionei, ativei a seleção. Se eu vier aqui no final, basta dar 2 cliques e acabamos de inserir o caractere. Isso é muito bacana para algumas fontes artísticas. Por exemplo,
vou dar um Ctrl Z, vamos escolher uma fonte que as pessoas normalmente usam para criar arte para canecas, que é a Shorenai. Dependendo do tipo da escrita, essa fonte fica muito interessante. Vamos supor que eu quero colocar aqui, eu vou copiar o nome dessa fonte e vou colar aqui na janela. Dar um Enter, OK. Vai abrir todos os caracteres disponíveis para essa fonte. Vamos dizer que aqui no início da palavra eu quero colocar este caractere. Então basta dar 2 cliques e automaticamente foi inserido o caractere. Do mesmo modo, pronto. Daí ela dá esse tom aqui artístico. Então essa é a funcionalidade dessa opção inserir caractere. Vou fechar a janela. Voltando no botão texto, temos essa funcionalidade que é muito utilizada, que é converter em textos parágrafo. Se eu der um clique, ele vai criar uma caixa limitadora e tudo que eu digitar ficará resumido dentro dessa caixa. E, por exemplo, vamos supor que vamos continuar digitando os textos aqui. Observe que não está aparecendo nada. Por quê? A caixa limitadora, o contorno dela ficou em vermelho. Isso quer dizer que existem textos que não estão visíveis na tela. Então, para visualizar, basta dar um clique aqui nessa seta, com o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo. Automaticamente apareceu todos os textos que digitamos. Então é para isso que serve o texto parágrafo. Dependendo do tipo de trabalho, essa função pode ser muito importante. Voltando no botão texto, temos uma função muito interessante que é ajustar texto ao caminho. Deixa te dar um exemplo. Vou selecionar a ferramenta curva de 3 pontos e criar uma curva aqui, como você pode visualizar. Irei aumentar a espessura para ficar melhor visível na tela do seu computador. Então, o que acontece? Eu vou fazer esse ajuste aqui só para me fazer entendido a você. Vamos supor que eu estou com esse texto e quero que ele fique ajustado a esse caminho, que ele siga essa curva. Então, o que eu faço? Seleciono o texto desejado, vou no botão texto e escolho a opção ajustar texto ao caminho. Automaticamente vai ser ativado uma seta que é para me indicar o caminho desejado. Essa seta até aponta para uma curvinha ali, uma linha de curva, ou seja, ele está dizendo para mim qual é o caminho que você quer ajustar. Daí eu venho aqui na linha e apenas movimentando o mouse eu já tenho uma pré-visualização desse ajuste. Quando estiver no local desejado, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e acabamos de ajustar este texto ao caminho. Com o texto ainda selecionado, eu posso vir nas propriedades e realizar outras configurações. Por exemplo, a distância desse caminho. Eu posso dar alguns cliques e ir distanciando. Você observa que estamos distanciando o texto do caminho, da linha. Também posso centralizar ele dentro desse caminho e assim por diante. Podemos espelhar horizontalmente e verticalmente. Então é para isso que serve essa função. Entretanto, se eu quiser, por exemplo, prosseguir um trabalho, eu preciso continuar realizando esse trabalho. No entanto, esse texto, quando nós executamos essa ação, ele sempre vai estar ligado a essa linha e isso pode atrapalhar. Mesmo que eu tire o contorno, a espessura dessa linha, ela vai ficar invisível. No entanto, esse texto ele sempre estará conectado a esse caminho, o que pode atrapalhar, aliás, dependendo da situação. Então, o que eu faço? Eu seleciono todo o objeto e dou um Ctrl K para desfragmentar, para desunir o texto do caminho. Daí basta excluir essa linha e posso trabalhar com esse texto ou posicionar ele aonde eu desejar no meu projeto. Voltando no botão texto, também podemos
endireitar ele. Se antes aplicamos e ajustamos esse texto ao caminho, agora podemos endireitar o texto para que ele fique retinho. Vamos discorrer mais algumas funcionalidades aqui. Nessa mesma janela também podemos alterar para maiúscula ou minúscula e assim por diante. Pessoal, estamos caminhando no final da aula. Eu conto com o seu like, com a sua inscrição e o seu apoio. Outra configuração interessante e simples que podemos realizar. Por exemplo, aqui mesmo, utilizando a ferramenta Forma, eu posso selecionar os nós dos caracteres que compõem a palavra, o texto e a frase. Por exemplo, você está observando este nó? Este nó se refere a este caractere. Então, por exemplo, eu posso selecionar os nós desejados de cada caractere para executar as configurações individuais de cada um. Observe, eu estou selecionando eles através da tecla Shift pressionada e daí com o botão esquerdo do mouse eu seleciono os nós de cada caractere. Por quê? Porque vamos supor que iremos realizar as configurações, queremos realizar as configurações individuais de cada um. Então selecionamos e, por exemplo, eu quero alterar a cor. Daí eu venho aqui e escolho a cor desejada e a edição vai acontecer somente nos nós que eu selecionei e assim por diante, ó. Ficou tudo pretinho, tudo roxo e assim por diante. Então, essa daqui é uma configuração básica também. Outro ajuste que podemos realizar com a ferramenta Forma, ao selecionar o texto, é dar um clique aqui nessa alça. Nós podemos aproximar ou distanciar os caracteres. E se eu executar essa ação com a tecla Shift apertada, eu posso configurar o distanciamento de cada palavra dentro desse texto. Então, essa daqui também é uma configuração básica que podemos executar utilizando a ferramenta Forma. Uma outra configuração muito interessante, mas para me fazer entendido, deixa eu explicar para você. Imagine que eu tenho um documento com várias páginas, com textos, ou apenas uma página mesmo nesse documento, com vários textos, e o cliente, fiz um trabalho para o cliente e ele chega e diz: Leandro, eu quero alterar a cor do texto. Agora imagine eu ter que ir página por página, ficar selecionando palavra por palavra para poder alterar a cor desejada. Isso seria demasiadamente trabalhoso. Entretanto, existe uma função muito interessante aqui no CorelDRAW que vai facilitar esse processo. Ou seja, vamos selecionar o texto, dar um clique com o botão direito do mouse sobre ele, vir até a opção Estilo de Objetos e escolher Novo Conjunto de Estilos. Vai abrir essa janela e podemos, neste momento, nomear. Colocar aqui somente texto e dar um OK. O que acabamos de fazer? Para me fazer entendido, vamos dizer assim: acabamos de criar uma categoria e dentro dessa categoria atribuímos esse texto. Certo? Certo. Então, automaticamente vai abrir essa janela Estilo de Objetos. Daí o que acontece? Aqui nessa aba, gente, eu tenho os estilos de objeto. E acabamos aqui, podemos observar o conjunto de estilo que criamos. Se dermos um clique aqui nessa seta, vai estar o texto. Esse texto aqui que atribuímos a essa categoria a qual nós nomeamos dentro desse conjunto de estilos. Então, o que acontece? Quando eu selecionar ele, eu posso fazer todas as alterações. Por exemplo, se eu vier aqui em preenchimento uniforme, observe que automaticamente eu mudei a cor do texto.
Também podemos alterar o tamanho desse texto, podemos alinhar ele, enfim, executar várias configurações. E daí você me diz, tá bom, Leandro, entendi, mas qual que é a utilidade disso, sendo que eu consigo executar essas configurações de outras formas, como você explicou até agora? Eu vou te dizer qual a importância. Vamos supor que o meu documento, como eu já falei, tem várias páginas, tem vários textos, as páginas são grandes, é no tamanho A4, é um texto gigante, daí o cliente quer mudar a cor. Imagine eu ter que selecionar texto por texto, ir em cada página, mas quando eu executo essa configuração de estilo de objetos, isso não é necessário. Por quê? Basta selecionar apenas um texto, vir aqui, e mudar a cor. Automaticamente, a edição vai ocorrer em todos os textos simultaneamente, independente das páginas onde eles estiverem, independente da onde eles estiverem distribuídos dentro da página de um documento, o que facilita muito, gente. Então, me fiz entendido? Primeiramente, selecionamos, vamos atribuir um estilo de objeto, vamos categorizar, nomear ele, depois basta vir aqui nessa aba e selecionar a categoria que nomeamos e o texto. Aqui eu posso até nomear esse texto, selecionar ele aqui com o botão direito do mouse, vou renomear aqui, CorelDRAW CLI. Por quê? Porque daí eu sei que se refere a esse texto. Eu também poderia atribuir, eu posso ir atribuindo outros textos e através dessa janela ir realizando a configuração, mas preste atenção, essas alterações em escala vai acontecer somente através dessa janela. Se eu vier aqui, selecionar o texto e alterar a cor na paleta de cor, a mudança não vai acontecer em escala, vai ocorrer somente nesse texto. Então, a partir do momento que eu atribuir um estilo de objeto ao texto, todas as configurações em escala devem ocorrer aqui dentro. Vamos mais uma vez reforçar esse conceito para finalizar essa aula. Vamos supor que eu quero digitar aqui, tecla de atalho F8, e aqui eu vou digitar Escola de CorelDRAW. Tá, o que acontece? Tá bom, Leandro, aqui já nomeamos, tá tudo bonitinho, ok, mais uma vez, preste atenção, para reforçar, vou vir aqui, selecionar o texto, botão direito do mouse, vamos em estilo de objetos e criar um novo conjunto de estilo de objetos. Se aqui nomeei como texto, vou nomear daqui texto principal, vamos dizer, principal. Dar um OK. Observe, automaticamente dentro desse conjunto de textos acabamos de categorizar, de criar o texto principal. Então temos a categoria de texto que se refere a esse conjunto e agora temos o texto principal que refere-se a esse conjunto. E aqui dentro do texto principal vou selecionar esse e escrever, renomear aqui como Escola de CorelDRAW. Pessoal, somente para quê? Para a gente não se perder, para a gente se localizar. Então, dentro dessa categoria eu tenho esse texto. E agora eu posso simplesmente vir aqui, quando eu quiser realizar as edições, eu nem preciso selecionar ele aqui na área de trabalho. Basta eu vir aqui onde eu categorizei, escolher aqui Escola de CorelDRAW e pronto. Observe, vamos alterar a cor. Vamos aqui para vermelho. Vamos deixar num vermelho. Vamos escolher a tipografia. Vamos vir aqui nesse seletor e escolher a tipografia desejada. Vamos dizer que seja essa. E assim por diante. Podemos ir executando as configurações e, se existir mais textos como esse dentro do projeto, eu consigo apenas vir aqui, escolher ele, dentro
da categoria e ir realizando as alterações que simultaneamente, ele altera automaticamente todos os outros objetos. Galera, me fiz entendido, meus amigos, para vocês? Gostaram da aula de hoje? Se esse conteúdo contribuiu para o seu entendimento, contribuiu para que o seu dia a dia seja facilitado, então deixe seu like, por favor, a sua inscrição aí, deixe seu feedback nos comentários, para assim estarmos melhorando a cada dia e trazer conteúdos gratuitos de CorelDRAW para você. Então, um forte abraço e até a próxima aula.